Amanhã nós vamos cantar louvando ao nosso Deus com o hino 66. Cantarei ao meu Salvador. Vamos louvar esse Deus maravilhoso que nos salvou. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos. Está uma manhã fria, né? Mas vamos ficar de pé alguns minutinhos aí para cantarmos com mais fervor. Não vamos deixar que o frio abata, né, nossas almas. Vamos cantar a Deus, agradecendo pelo que Ele fez por nós. Vou ler aqui a primeira estrofe. Mais do que tesouros, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória, e no meu coração, contente vou cantando, com muita gratidão. Vamos cantar juntos? Mais do que tesouros, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória, e no meu coração contente vou cantando, com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais entoam, os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia,
vamos ler o Salmo de número 103 nesta manhã. Salmo de número 103, a misericórdia de Deus. É um salmo de Davi. Obrigado, irmão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, ou muito amoroso. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor governa sobre todas as coisas. Te agradecemos porque o teu domínio se estende a todos os cantos do universo e também dentro da nossa alma. O Senhor nos conhece, o Senhor reconhece, Senhor, a nossa vida e o Senhor esquadrinha os nossos caminhos. Pai, que nossas almas, que o nosso ser, que a verdade de quem nós somos, seja temente a Ti. Ó Deus, que nós, de dentro para fora, possamos reconhecer que só Tu és Deus, para que não sejamos aniquilados no dia do juízo. Ó Pai, que nós reconheçamos o Teu Filho, que nós, Senhor, nos prostremos diante dEle, que nossos joelhos não sejam dobrados à força, mas voluntariamente, porque nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio sobre todas as coisas, reconhecemos o teu amor, reconhecemos a tua justiça e reconhecemos a tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado porque somos teus filhos. Abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Você pode assentar-se. Estamos iniciando esta manhã esse culto. Quero pedir que você esteja em oração hoje à noite. Nós estamos falando sobre a lei de Deus. Hoje à noite vamos falar sobre o primeiro mandamento. Peço que você ore, você esteja convidando pessoas para virem à igreja e nós vamos estar meditando sobre isso à noite. Ontem estive na cidade de Ipauçu, trago aqui um abraço lá da igreja, né? É uma igreja que passou por muitas dificuldades ultimamente, precisa das nossas orações.
Nós temos ali um pastor que é um ex-padre da própria igreja. Ele era o padre lá e da própria cidade, desculpa, é verdade. Ex-padre da própria igreja não. Ele era ex-padre lá na cidade de Pauçu, né? E foi jovem para lá e depois a vida trouxe algumas situações e ele se voltou ao evangelho. E muito interessante conversar com ele. Foi muito produtiva a tarde ontem, porque teve um intervalo ali, nós fomos numa casa e com as famílias, pudemos conversar bastante. Então peço que os irmãos estejam orando, porque nem toda a igreja é uma igreja unida, né? Passaram por dificuldades ali, e o pentecostalismo tentando desvirtuar a centralidade na palavra, né? Porque os irmãos sabem que existe uma necessidade de nós estarmos centrados na palavra. E nessa manhã nós gostaríamos de meditar alguma coisa sobre isso. Eu tinha preparado uma mensagem, mas ontem à noite eu cheguei em casa tarde ainda e eu fiz um rascunho, os irmãos até ver aqui, ó, um rascunho assim, sabe, bem, né? Bem diferente, mas gostaria de meditar em alguma coisa aqui que Deus colocou no meu coração para que a gente possa crescer. Quero dizer uma coisa, a vida cristã não é uma vida estática, ela não é igual, ela não é algo que você fala assim, pronto, agora eu já cheguei aqui e agora eu não vou mais em lugar nenhum, agora é só esperar a morte. Deus continua trabalhando conosco. Você que está vindo à igreja, entenda uma coisa, Deus trabalha com você, Deus conhece você, conhece a sua estrutura, conhece a sua alma, conhece seu coração, conhece sua vida, conhece suas dificuldades, e Deus quer trabalhar na sua alma, na sua vida, o tempo todo. Ele não se contenta em ter um filho que não seja igual a Cristo. Então Ele vai trabalhar na sua vida, e você precisa aprender isso. Não significa que quando você está passando por uma dificuldade, Deus te abandonou. Nessa manhã nós queremos tratar sobre isso. Eu gostaria de tratar sobre a providência de Deus na vida de Paulo, porque o apóstolo Paulo é um exemplo para nós. E eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia, por favor, abra mesmo, não espera só aparecer aqui na apresentação não, em Filipenses capítulo 1, porque às vezes você pode trazer um lápis, uma caneta, você quer anotar alguma coisa no cantinho da sua Bíblia. Você pode, por exemplo, fazer uma fiscalização do pastor. Sabe como é que você faz? Você marca assim a data que o pastor pregou naquele texto. Aí você vai falar, mas o pastor já pregou isso aqui, vai pregar. Então você vai marcando, entendeu? É bom para você ver como é que é o negócio. Filipenses capítulo 1, eu vou ler um texto um pouco grande aqui, de 1:12 até o 2:25. Vou ler de uma vez só, que é uma ideia, tá? Filipenses 1, versículo 12, e vou até o 2:25. Depois eu dou uma paradinha, vamos ler outros textos também. Porque é importante a gente ler o sentimento de Paulo aqui. Lembrando que Paulo, queridos, está preso. Paulo está preso, por quê? Porque ele fez uma coisa errada? Não, porque ele pregou o evangelho. E Paulo vai escrever essa carta preso. Vamos ver o que é que um homem preso por causa de Jesus está dizendo. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade,
também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes em Cristo, não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão em espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que ela faça parte de nós, que ela seja viva em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos passado um problema muito grande hoje no Brasil e no mundo. Nós temos sido assolados por várias frentes contra o Evangelho.
Eu vou tentar dizer algumas. Meus irmãos, nós temos tido uma afronta, uma vergonha. Isso daí, eu quando soube disso, eu tenho duas coisas para falar. Uma, que por problemas profissionais não vou poder falar. Não posso porque está sendo transmitido ao vivo, então vou deixar uma parte quieta. Mas uma outra parte, eu posso dizer, nós estamos sendo quebrados na nossa organização político brasileira. Nós temos 3 poderes no nosso país. Um poder fiscaliza o outro. É assim que funciona. É assim que foi inventado esse sistema chamado presidencialista, que nós, no Brasil, fazemos parte, nos Estados Unidos também. E vou dizer uma coisa, no ano retrasado eu estive numa conferência com o professor, pastor Wayne Grudem, que escreveu vários livros, e escreveu um livro sobre política. E ele, para minha surpresa, criticou duramente o seu próprio país. Por quê? Porque ele disse que no país dele, nos Estados Unidos, o judiciário tem legislado. O judiciário tem criado leis que igualam ou mudam a situação das leis que foram criadas por um sistema de voto. E para minha surpresa, além de nós estarmos copiando a economia dos Estados Unidos, nós estamos também copiando esse mau exemplo, que é um poder fazer o que o outro poder tem que fazer. Nós temos um poder, um governo dividido em 3 poderes. Um poder que legisla, que cria leis. Vamos tentar traduzir isso para a nossa realidade na igreja. Por exemplo, nós temos um poder legislativo na igreja, que é a palavra de Deus, ela já está legislada, certo? Deus já colocou as suas leis. Uma coisa maravilhosa para mim, porque eu trabalho numa empresa grande e as normas ficam mudando o tempo todo. Eu tenho muitos normativos, eu nunca contei quantos normativos eu tenho que seguir, mas são muitos. Eu acredito que passem de 1000. Mas a Bíblia, ela é estática, ela está aqui, ela não muda, ela é perene. Ela está aqui e não existe uma vírgula dela que possa ser mudada. Nós temos um legislativo, mas na igreja, vamos dizer assim, que existe uma assembleia. Aqui, quando nós nos reunimos, por isso a importância do culto administrativo, pelo qual os irmãos saibam, já estão convocados para o dia 2 de junho, pela manhã, convocados desde quarta-feira, para que estejam aqui presentes. Vai ter uma assembleia extraordinária. Houve no ano passado uma assembleia cujo prazo de convocação até o prazo de execução não foi observado, e nós precisamos corrigir isso. Foi detectado esse problema. Então estamos convocando a igreja para estar aqui dia 2 de junho. Muito bem, nós temos a assembleia. O que a assembleia decide? Muita gente pensa que é o pastor que manda na igreja, né? Não, o pastor que manda na igreja. Na igreja batista, não. Na igreja batista, nós temos assim, Jesus Cristo, né? Nós temos Deus e a pessoa de Jesus, que é o Senhor da igreja, e nós temos a assembleia da igreja. E ela é que decide as coisas, define as coisas. Por exemplo, se um pastor batista mandasse na igreja, então ele talvez nunca saísse da igreja. Se a igreja fizer uma assembleia e resolver tirar o pastor, ele vai, não é assim? Então quem manda na igreja é a assembleia. A assembleia que decide quais são os gastos que a igreja vai fazer, que decide para que rumo ela vai tomar. Então a assembleia, que seria no caso o legislativo. O pastor é o poder executivo, ele executa sob a palavra de Deus e sob a assembleia aquilo que a igreja está colocando. E nós temos um poder que não há definido na igreja, que a igreja exerce através de comissões, também designadas em assembleia, mas é o poder judiciário. O poder judiciário vai dizer, né, qual é a lei que foi infringida, qual foi o princípio que foi quebrado,
e vai determinar que se haja segundo a lei, não além dela, não fora dela. O judiciário não está autorizado a julgar nada fora da lei. Onde não existe lei, não há infração da lei. Por exemplo, não existe crime, vamos imaginar assim, que uma pessoa construísse uma coisa e pudesse ir lá para o sol e vender lá, e morar lá. Como não existe nenhuma lei sobre isso, não é crime, por mais errado ou louco que possa parecer. Precisa ter uma tipificação penal, tem que ter alguma coisa, uma lei prévia, que determine que aquilo é errado. Agora, nós estamos vivendo num tempo de exceção, num tempo de afronta, onde agências são criadas, são criados órgãos que legislam, que multam. Não há lei. Eles legislam do jeito que querem, sentam-se numa mesa, determinam por uma resolução normativa, e aquilo é como se fosse lei. Mas quem foi, que deputado, que senador, que promulgou aquela lei, não passou por ninguém. Os juízes não podem criar leis, eles têm que julgar segundo a lei, nem uma vírgula além dela. E nós estamos passando num tempo de exceção, aonde conselhos, aonde grupinhos de pessoas, grupilhos de pessoas têm legislado sobre nós, população brasileira. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Temos que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que se investem de autoridade que não lhes foi dado. E quando as pessoas que estão com Deus, através da palavra, começam a tomar consciência, porque tem consciência de Deus, começam a tomar consciência de que estão sendo ludibriadas politicamente, e elas se levantam, não para ir contra, mas para pregar o Evangelho, que não tem nada de errado. O Evangelho é a verdade, é a palavra de Deus em ação. Quando essas pessoas se levantam, então se levantam também outros poderes para fazer calar essas pessoas que estão falando da verdade. E aí, quando se prega a Cristo, se movimenta pessoas contra a injustiça e contra a mentira. E as pessoas não gostam disso. E aqui, essa história é muito antiga. É muito antiga. Você pode folhear a sua Bíblia e você vai encontrar várias pessoas e todos os profetas, com exceção de Abacuque, falaram contra o poder instituído. Então não tem nada de errado em falar o que está errado. Que Abacuque ele não falava, ele perguntava por quê. Ele não estava acusando, mas estava perguntando o que estava acontecendo. Mas eu pergunto a você, nós vamos seguir a palavra de Deus ou vamos seguir a grupilhos de pessoas que imaginam que estão fazendo alguma coisa, não tem a menor noção de nada? Ou nós vamos seguir o Senhor da glória, que sabe todas as coisas, que é o Senhor de todas as eras, de todas as gerações, de todos os tempos, que é quem no fim das contas nos julgará? A quem nós seguiremos? E o apóstolo Paulo vivia num tempo como o tempo de hoje. Porque não se espantem, no direito romano existe uma complexidade de leis também. E Paulo viveu num tempo muito parecido com o nosso, num tempo onde existia um poder instituído e ele servia ao Senhor Jesus. E ele pregava o nome de Cristo. E enquanto fazia isso, algumas pessoas entenderam que ele estava querendo o mal da organização social. E aí ele foi preso por pregar o Evangelho. Mas é de se esperar que Paulo ficasse muito triste, porque a vida dele não estava sendo uma bênção no sentido financeiro,
uma bênção no sentido de prosperidade e tudo dando certo do jeito que ele planejou. Porque algumas pessoas pensam, e isso, o que eu vou dizer agora, esvazia igrejas. Algumas pessoas pensam que ir a Jesus é ter tudo o que se quer nessa vida. É receber tudo o que se quer. É ter uma vida tranquila, uma vida de vitória, a conta bancária vai inchar, você vai no médico, não vai encontrar nenhum diagnóstico errado, que afinal de contas você está indo na igreja, então não vai acontecer nada com seus filhos, não vai acontecer nada com o seu casamento, não vai acontecer nada com o seu emprego, não vai acontecer nada com você vai ter certeza de tudo. Pois eu vou dizer uma coisa para você, não é assim. Estar com Deus é estar andando na corda bamba numa ventania, na escuridão, pela fé. Pela fé. Mas por que é assim? Porque Deus está trabalhando no seu coração, Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, e Ele cuida de cada filho individualmente, sabendo o que é melhor para cada um de nós. E às vezes as dificuldades vêm sim por Deus. Por Deus. Muitas dificuldades vêm por nós mesmos, pela nossa própria ignorância, pelo nosso erro, mas Deus permite que nós, às vezes, até erremos, para nós nos convencermos de que temos que andar com Ele. E um exemplo disso é o povo de Israel, que reclamava o tempo todo. Deus estava com eles na nuvem de fogo à noite, a tocha, aquela coluna de fogo, a nuvem. Deus estava andando com o povo de Israel. E o povo de Israel reclamava, e reclamava, e reclamava, e reclamava. Ora Moisés perdia a paciência, ora Deus. E o tempo todo o povo. A nossa parte não é reclamar. Isso é bíblico. Não murmurem, não reclamem. Aceitem de bom grado o que Deus está fazendo na vida de cada um. Por que eu estou dizendo isso? Alguém vai falar, puxa, eu saí da minha casa de manhã para ouvir isso, eu estou aqui esperando um negócio, assim que vai renovar minhas forças como a da águia, e agora eu vou sair voando aqui, e agora parece que eu estou sendo algemado em Cristo. Deus está preparando filhos. Deus está nos corrigindo, Deus está nos moldando. O apóstolo Paulo, ele tinha oposição, as pessoas estavam pregando o evangelho por inveja, falando mal dele, dizendo assim, se o evangelho de Paulo é verdade, ele não deveria estar preso. Se o Deus que Paulo prega e o jeito e a teologia que ele apresenta está certa, então olha onde levou isso a ele, olha onde ele foi parar, pelo tipo de mensagem que ele está pregando, pelo tipo de crença nesse Jesus que ele diz crer, nesse Jesus que ele diz ter encontrado lá no caminho de Damasco. Olha só como é tudo um engodo, porque ele não está sendo bem sucedido, pois a medida do servo de Deus não é a boa sucessão das coisas. Não significa que porque as coisas não estão dando certo, nós estamos no caminho errado. Deus nos coloca em situações para que nós andemos na presença dEle. O lugar certo é na presença de Deus. Esse é o lugar certo. O lugar certo é quando você se ajoelha e fala, Senhor, eu estou sem saída. Aí você está no lugar certo, na presença de Deus. Não importa se tem ou não saída. Não importa se você está livre ou preso. Não importa se você tem dinheiro ou não. Não importa nada. O que importa é que você está diante do Todo-Poderoso, ajoelhado na presença dEle, dizendo, Senhor, eu só dependo de Ti. Aí você está no lugar e na hora certa. É esse o lugar que Deus quer que nós estejamos. E para isso, às vezes, Deus vai permitir que coisas sejam tiradas de nós. Que coisas? Coisas que nos levem a nos ajoelhar perante Deus. Isso quer dizer que quanto mais dura a pessoa, quanto mais duro o coração, maior será
a lâmina de Deus na nossa vida para nos colocar de joelhos na presença dEle. Até que sem nada, até que numa situação que para muitos seria de desespero, nós comecemos a nos alegrar em Deus. Quando nós pararmos de nos alegrar em nós mesmos, quando o nosso desejo já não for ter alguma coisa, ser alguma coisa, quando o nosso maior desejo e a nossa maior alegria for estar na presença de Deus, aí então nós estamos no lugar certo. E o apóstolo Paulo passa por uma situação semelhante ao ponto de dizer assim: eu já nem sei mais se eu quero ficar ou se eu quero partir. Eu cheguei num ponto, eu estou numa linha, eu estou tão perto de Deus, que eu já não sei mais o que é melhor. Eu acho que o melhor é morrer, mas por causa das pessoas, por causa da pregação do Evangelho, por causa de que eu aprendi essa lição, então é melhor que eu fique ainda. Não por mim, mas pelos outros. E quando você chega nessa linha, de já saber que você está com Deus, mas que ao mesmo tempo você precisa ficar, aí você tornou-se uma nova pessoa, porque aí você entregou tudo a Cristo. Agora Ele é o Senhor da sua vida, agora sim você aprendeu o que é o Evangelho. Enquanto Cristo não for o Senhor completo e total e real em todas as áreas da sua vida, todas elas, todas, então ainda você não entendeu. Mas quando você estiver com Jesus a tal ponto que você diz assim, Jesus disser, hoje eu vou tirar isso de você, e você disser, Senhor, o Senhor é Deus, não eu. Você não vai ter isso. Você dizer, Senhor, tudo pertence a Ti. Se o Senhor vai tirar isso, é Teu. Já não era mais meu mesmo. Porque tudo que era meu é Teu. Eu sou um mordomo, eu sou um cuidador das coisas, eu sou um mero administrador da minha própria vida, mas ela pertence a Ti. Sabe a coisa mais linda quando você vai num hospital, vai visitar uma pessoa que é crente em Jesus, e ela não está ali lamuriando, ela não está dizendo assim, Deus foi injusto comigo, eu não sei, mas você chega lá e a pessoa diz assim, graças a Deus porque eu o conheço, graças a Deus porque eu vivo com Ele, graças a Deus porque Ele me fez vê-lo, me fez reconhecê-lo como Salvador da minha vida. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa, ela compreendeu Deus, ela está dando um exemplo do que é ser crente. Agora, enquanto nós estamos reclamando, assim não está bom, não é assim que eu quero, eu pergunto, quem perguntou alguma coisa? Deus por acaso perguntou o que eu quero? Quando na eternidade Ele resolveu que eu iria vir à existência, Ele já tinha providenciado a salvação para mim. Tem alguns textos que eu gostaria de ler com você. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. E eu vou ler o versículo 23. Quando você ora, você fala, Senhor, eu queria saber a Tua vontade na minha vida. Eu preciso saber, Senhor, qual é a Tua revelação especial para mim. Para que o Senhor me reservou? E aí você lê Atos 20, 23, você deve talvez se arrepiar, né? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Essa é a revelação especial para Paulo. Senhor, eu quero prosperidade. Senhor, eu quero tudo, eu quero uma coisa abençoada. E o Espírito Santo fala assim, olha, eu tenho algo para você, especial. Uma bênção especial. Sabe o que espera você? Cadeias e tribulações. Senhor, o Senhor mandou certo, aí o anjo, o emissário, não errou. O Senhor está falando com um amigo, eu sou teu servo, Senhor. Eu sou uma pessoa assim que oro, que leio a Bíblia e que tenho vivido para o Senhor. É isso que o Senhor quer de mim. É isso que é ser
seguidor de Cristo, viver em tribulação. Pai, não é isso que eu estou esperando. Mas talvez seja alguma coisa errada, né? Vai ver que ele não estava ouvindo direito. Atos 27, de 22 a 25. Deve ser um recado errado. Vamos ver. Tá bom, não foi só em cidade, foi também em viagem. Quando chegou a 14ª noite, tendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançaram prumo, acharam 20 braças. Lançando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Estou lendo o texto errado, mas tudo bem. Mas valeu porque é por aí também. 22 a 25. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Bom, aí você lê em casa o bonito texto do navio batendo aí, e o que aconteceu. Você está num avião, pensou você entrar num avião, e o avião começa a sacolejar para lá e para cá, e as pessoas começam a gritar. Aí todo mundo é crente, né? Isso até é uma piada que teve um motorista de ônibus que ele foi para o céu e todo mundo morreu naquele acidente. E aí o motorista recebeu uma mansão no céu. E as pessoas do ônibus ficaram todas apavoradas. Como assim? Esse homem aí era um mau motorista. Ele dormia toda vez que dirigia. Falou, pois é exatamente, quando ele dormia as pessoas oravam, então ele levava as pessoas à presença de Deus. Então ele ganhou uma boa recompensa. Mas você está num avião, o avião começa a sacolejar, e as pessoas começam a gritar, pessoas são arrancadas dos bancos, e aquilo começa violentamente a sacolejar. E você começa a orar também, e Deus disse assim, fique em paz, ninguém vai se machucar. O avião vai queimar todinho, mas você vai sair com todo mundo aí. É uma realidade parecida com a de Paulo. Aí o avião cai numa ilha. E alguém vai dizer assim, Senhor, foi difícil pagar essa passagem. Senhor, era uma viagem que eu estava indo fazer, alguma coisa assim. E você tem que confiar no Senhor, porque nem as suas viagens dão certo, querido. Nem viagem dá certo. Parece um azarado. Parece um pé frio. Fala assim, não vai perto daquela pessoa porque dá tudo errado. Mas na verdade Deus está moldando um filho. Deus está moldando alguém que está em comunhão com Ele o tempo todo em oração, dizendo, Senhor, qual é a tua vontade? Pessoa a qual os anjos aparecem, o Espírito Santo fala. Deus se revela por estar perto de Deus. Eu pergunto a você, o que adianta dar tudo certo e estar longe de Deus? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você, por favor, acompanhe comigo, agora eu vou tentar ler o texto certo. Ou mudar de óculos, não sei. Atos 18, 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão de que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. É interessante
que Deus preserva a nossa vida. Quando você está trabalhando para Deus, Deus preserva a sua vida. Deus preserva você. Ele tem um plano na sua vida. E o plano de Deus sempre passa por usar você para outras pessoas, não você para você mesmo. Você quer saber se você está sendo usado por Deus? Então você tem que saber que você é usado para outras pessoas. Ninguém é usado para si mesmo, para vanglória, para autopromoção. Se você vê uma pessoa sendo autopromovida, cuidado. Deus usa pessoas para outras pessoas. Você precisa perceber que Deus quer usar a sua vida para os outros. O que é que você vai fazer com o que Deus tem chamado você para fazer? Você vai guardar para você mesmo? Você vai fazer tudo para você? Vai buscar o seu conforto? Você já achou o que você queria? Tá bom assim? Ou você vai se desgastar para Deus? Ou você vai deixar Deus usar você e tudo que você tem, tudo que você é? O que é que você vai fazer? Em Atos, capítulo 27, versículo 34. Eu estou brincando de ir para lá e para cá, mas é de propósito. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo, mas como numa ventania alguém não perde fio de cabelo? Aqui é naquele desastre do navio que eu não contei, eu só contei um pedacinho assim. Nenhum fio de cabelo, é lógico que é uma expressão, mas quer dizer assim, que Deus, Ele preserva você, seco ou molhado, frio ou quente, mas está preservando você. Olhe para você. Deus tem agido na sua vida. Pense em você. Você tem se deixado levar pela vontade de Deus. Você tem se ajoelhado perante o Altíssimo pedindo: Senhor, usa a minha vida. Ou você tem falado: Senhor, não mexa comigo. Como pode alguém dizer isso para o seu Senhor? 2 Coríntios 1, 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Como é bom quando a gente já morreu, né? O que pode fazer uma pessoa contra alguém que já morreu? Não pode fazer nada. Todos os seguidores de Jesus já morreram e ressuscitaram nele. E se porventura morrerem, ressuscitarão de novo. E se morrerem, ressuscitarão de novo. E se morrerem, ressuscitarão de novo. Você está do lado da vida. Não é interessante se alguém um dia chegasse com uma arma para você, apertasse o gatilho, a bala entrasse, cortasse você ao meio, sei lá, ou uma faca, ou algum acidente. E naquela hora aquela hora pequenina do tempo você dissesse assim: eu não morri, eu estou apenas descansando, porque eu ainda ressuscitarei em Cristo. Eu não morro. Eu não posso morrer, porque o meu Senhor é o Senhor da vida e da morte. Ele possui as chaves. Eu não morro. Você, querido, é indestrutível. A vida não pode vencer de você. O mundo não pode vencer de você, porque Deus está com você. Você está em Deus, está em Cristo.
Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo é novo. Olhe e perceba que você não é mais desse mundo, você não é mais cidadão desse país. Você não precisa se preocupar com economia, você não precisa se preocupar com leis, você não precisa se preocupar com homens, com poderes, com potestades, com principados, porque você pertence ao Rei da Glória, você está lavado pelo sangue do Cordeiro, você não precisa se preocupar com nada, nem com um fio de cabelo. Você vai ganhar um corpo novinho, pode usar esse. Deus planejou todas as coisas. Deus nos trouxe uma nova esperança que ultrapassa as coisas desse mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos... Bom, eu vou falando devagar aqui, senão vocês vão... Versículo 1. Versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está ouvindo o que o apóstolo Paulo está dizendo a você? Se o seu corpo se desfizer, você recebeu uma notícia, você tem uma doença, você vai morrer. Mesmo assim, saiba que Deus vai dar um corpo novo para você. Está escrito na palavra, é promessa de Deus. Isso sim que é promessa, não é promessa de meia dúzia de reais no final do mês. Não é promessa de ter uma casa que envelhece, de ter um carro que se estraga, de ter uma festa que se vai. É uma promessa de um corpo de vida eterna, um corpo que possa suportar você eternamente na presença de Deus, levar você aonde você tem que estar. Isso sim que é bênção. 2. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O crente, ele não suporta mais esse mundo, não suporta mais esse corpo, porque ele já vive em outro lugar, ele já vive em outra dimensão. É natural que você esteja como que faltando algo, porque você ainda não está completo. Deus ainda não terminou a obra em você. Mas não adianta Ele te dar um corpo maravilhoso que não se estraga, se Ele não resolver primeiro o problema da tua alma, não satisfizer a sua alma na presença dEle. Você precisa aprender a satisfazer-se em Deus. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu acho interessante esse versículo, porque ele é invertido. Deveria ser o contrário, deveria ser o que é imortal ser absorvido pelo que é mortal. Mas aqui não, aqui está dizendo assim, que nós vamos ser como que tirados daqui, levados para uma outra situação. Não é aqui. Versículo 6 até o 9. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que nós nos compadeçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eu só preguei metade da mensagem, vou ter que parar por aqui, por causa do horário. Meus irmãos, eu tenho até medo desses rascunhos, porque quanto menos eu escrevo aqui, pior é. É verdade. Eu já percebi isso. Ó Deus. Irmãos, nós não precisamos ter medo de ninguém.
Nós precisamos amar as pessoas, é diferente. É diferente. Nós precisamos respeitar as pessoas em amor. Mas o que nós estamos passando aqui é apenas um momento de preparação. Você não precisa se preocupar. Se tiver ruim, continue orando, continue clamando, continue esperando. Não é aqui que você vai receber o seu prêmio. Não é aqui. Não espere que seja. Espere por algo que não pode ser roubado, não pode ser corrompido. A traça e a ferrugem não pode estragar. Porque qualquer presente que você pensar não pode ser comparado ao que Deus tem para você. Nós vamos orar agora. Mas o que eu desejo é que você não esfrie na sua fé. Você não esmoreça com qualquer coisa que seja. Que ninguém tire você da presença de Deus, nem absolutamente nada. Porque o próprio Deus nos garante que é isso. Mas nós queremos também. Nós também queremos que nem a distância, nem a profundidade, nem a largura nos separe do amor de Deus. Nós também queremos dizer, Senhor, eu sou alvo disso que o Senhor é, disso que o Senhor tem por mim. Eu me alegro por ser teu filho. Eu me alegro porque o Senhor sabe. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece. Deus conhece você pelo nome. Se Deus sabe todas as estrelas do universo pelo nome, Deus também sabe o seu. Interessante que a Bíblia vai dizer que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Deus dá nome. Você vai receber um novo nome. Um nome dado por Deus, não o nome que seus pais te deram. Não o corpo que a genética te deu. Deus vai te dar algo. Espere nele. Ele sabe o que você precisa. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu só falei metade. Ó Deus, me perdoe. Pai, abençoa-nos. Senhor, que a nossa maior alegria seja estar diante da tua presença. Que a nossa alegria não seja estar algemado, ou solto, ou livre nesse corpo. Que nós não nos importemos por causa das coisas. Mas, ó Deus, que nós nos importemos sim em agradar a Ti. Ó Deus, que nós paremos de viver uma vida de hipocrisia, uma vida de egoísmo, uma vida de hedonismo, mas que nós passemos a viver uma vida que está livre na Tua presença para Te servir. Ó Deus, muda isso em nós, Pai. Aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão quando nós duvidamos. Aceita, Senhor, a nossa disposição em Te servir. Nós somos Teus servos. Nós Te agradecemos por isso. Não existe absolutamente nenhuma outra coisa que queiramos fazer a não ser Te servir. Fica conosco. Fica com a Tua igreja. Que as portas da Tua igreja não possam ser fechadas, mas que estejam abertas para a pregação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Vamos tomar nosso café.